Olá! A gente está falando sobre rede de pesquisa, uma das formas que você consegue anunciar no Google Ads. Agora eu vou construir com você o passo a passo da configuração da campanha. Vou dividir essa aula em duas. Então, primeiro a gente vai fazer a configuração básica da campanha e depois a gente vai fazer a criação do anúncio em si, porque senão essa aula vai ficar muito extensa. E a ideia é que essas aulas sejam mais objetivas, tá? Vou abrir aqui o meu gerenciador de anúncios. Tem esse botãozinho aqui, nova campanha, você vai clicar nele. Aqui ele vai perguntar qual é o seu objetivo. Então a gente tem vendas, leads, tráfego do site, consideração de produto e marca, alcance e reconhecimento da marca, promoção de app, visitas a lojas locais e promoções e criar uma campanha sem meta. Quando a gente está falando de rede de pesquisa, o ideal é que a gente utilize sempre esses três primeiros aqui, vendas, leads ou tráfego do site, esses três primeiros aqui. Porque esses são os principais objetivos que a gente vai conseguir trabalhar com a rede de pesquisa. Você pode criar uma campanha sem meta, sem selecionar qualquer uma das metas. Só que isso não é bom, porque quando a gente adiciona uma meta, o Google ele pega essa informação, transforma isso em inteligência para que o seu anúncio seja mais efetivo, para que ele performe melhor. Se a gente coloca uma campanha sem meta, a gente não dá essa informação para o Google. Então fica mais difícil e acaba que a sua campanha pode performar um pouco pior, tá bom? Então o ideal é que você trabalhe ou com objetivo de vendas, ou leads, ou tráfego do site. Eu vou colocar aqui o objetivo de vendas, mas o caminho é basicamente o mesmo para todos eles, tá certo? Você vai clicar aqui no seu objetivo e aqui embaixo ele vai perguntar para você qual é o tipo de campanha que você quer fazer. A gente está falando agora de rede de pesquisa. A gente ainda vai passar pela display, shopping, vídeo, mas agora a gente vai falar sobre pesquisa. Então você vai selecionar pesquisar. Aqui embaixo ele vai perguntar como que você quer alcançar a sua meta. Com as pessoas visitando o seu site, então se você vende um produto digital, por exemplo, pode levar elas até essa página. Você pode colocar ligações telefônicas, então você vai incluir um número e essa pessoa pode te ligar. Então toda vez que ela pesquisar no Google e clicar em ligar, você conclui o objetivo. Visitas à loja e downloads do aplicativo. Downloads do aplicativo a gente ainda consegue metrificar. Visitas à loja, ela é muito subjetiva. Então não tem como o Google entender realmente que você foi até aquela loja, né? Máximo que você vai pegar o endereço, então ele vai trazer um objetivo mais subjetivo, uma meta mais subjetiva. A minha principal indicação é que você sempre leve a pessoa para algum lugar, seja para o seu site, né? Coloque aqui em visitas ao site e pode ser literalmente um site, uma página, ou para uma página da internet que você tenha, o Facebook, o Instagram, né? Onde tenha mais informações sobre o seu negócio, ou então ligações telefônicas para a pessoa entrar em contato com você, tá? Eu vou selecionar visitas ao site e vou colocar o site aqui. Então, eu vou colocar um site aqui. Certo? E aí, vou clicar em continuar. Agora, a gente vai para as configurações avançadas da campanha e eu vou explicar cada uma delas para você. Aqui em cima vai aparecer qual é o tipo de campanha, então é uma campanha de rede de pesquisa, e qual é a meta, que são vendas, ok? Aqui no nome da campanha você vai colocar uma campanha um nome que você consiga identificar. Então, normalmente, quando é uma campanha de vendas, a gente coloca um Pzinho na frente de purchase, tá? Ou você pode colocar um V de vendas, fica à vontade. E aí você coloca, olha, Cyberclass, assinatura, sei lá, alguma coisa nesse sentido, tá? Você coloca aí o nome que você quiser. Se você tiver uma sapataria e o seu anúncio for de sapataria, pode ser Sapataria do Abílio. Pronto, coloca o nome da sua campanha, tá? E aí, eu gosto bastante de colocar a data no final. Isso é uma coisa minha, tá? Não é obrigatório, mas eu gosto de colocar a data para saber quando foi que eu subi essa campanha. Então, você pode incluir a sua data aqui, tá bom? Aqui embaixo, ele vai perguntar em quais redes você quer mostrar o seu anúncio. Então, ele vai colocar rede de pesquisa e rede display, ele vai incluir o seu anúncio em alguns sites parceiros. Só que no início, é sempre bom você começar com um orçamento menor, tá? Não um orçamento muito alto. Nesse caso, se você deixar esses dois selecionados, ele vai dividir o orçamento. Então, não é interessante. Para você que está começando, eu indico então que retire essa opção da rede display e deixe só a rede de pesquisa mesmo. Porque daí assim o orçamento vai ser gasto só na rede de pesquisa realmente. Aqui, em mostrar mais configurações, você vai encontrar algumas coisas que você não precisa mexer, tá?
Se você quiser que sua campanha tenha data de início e data de término, é só você selecionar aqui, tá? Opções da URL de campanha você não vai precisar mexer. Configurações dos anúncios dinâmicos da pesquisa também não. E programação de anúncios é a única coisa que você vai realmente alterar aqui, tá? Que eu recomendo que você altere sempre. Não necessariamente você precisa colocar uma data de término na campanha. Por quê? Se a sua campanha estiver performando bem, ela vai ser pausada automaticamente na data do término. Então, vai que tá dando certo, você não precisa tirar ela do ar. Se você entender que ela não tá funcionando, depois você pode tirar manualmente. Eu normalmente não coloco data de término em nenhum tipo de campanha, tá? E aqui, na programação de anúncios, é a única coisa que você vai mexer. Você vai abrir aqui, e ele tá aqui, ó. Programação de anúncios, veicular os anúncios todos os dias, da meia-noite à meia-noite. Por que a gente não vai deixar ele assim? Vou falar pra você. Nesse primeiro aqui, você vai colocar de segunda a sexta. E aqui, você vai adicionar sábados e domingos. Vai deixar sempre assim. Por quê? Na hora de otimizar, vamos supor que a sua campanha funcione muito bem durante a semana, mas no final de semana ela não funcione tão bem. Você vai conseguir separar então o orçamento despendido nesses dias e nesses dias. Aqui você coloca mais dinheiro, aqui menos dinheiro. Se você deixar todos os dias, você não vai conseguir fazer essa separação. Por isso que é o ideal que você coloque aqui, no de cima de segunda a sexta e no outro de sábado e domingos, ok? Essa é a única alteração que eu recomendo que você faça sempre aqui nesse nível de configuração. Um pouquinho mais para baixo, a gente entra na segmentação de público-alvo. A primeira coisa que a gente tem aqui são os locais. Então, você pode selecionar todos os países ou territórios, você pode colocar somente no Brasil, que é o país onde você está, ou você pode inserir outro local. E aí você pode colocar um país, cidade, região ou CEP. Se você quiser escolher um raio de alcance, você pode vir em pesquisa avançada e ele vai abrir para você. E aí você coloca, por exemplo, aqui, ó. Aqui tem São Paulo estado. Então você pode colocar aqui como meta, você pode excluir ou você pode escolher as proximidades. Então você vem e coloca aqui. E aí ele vai pegar alguns lugares próximos e você pode selecionar. Se você quiser escolher, por exemplo, vou colocar aqui, ó, São Paulo estado, meta. Então, ele vai pegar esse local completo, tá? Que é o estado de São Paulo, certo? Agora, se eu quiser trabalhar com um raio, eu posso colocar aqui, se eu quero em milhas ou quilômetros, tá? E eu coloco qual é a quantidade que eu quero, né? Aqui, de proximidade para esse raio. Então, por exemplo, 100 quilômetros. A 100 quilômetros de São Paulo eu ainda consigo vender. Então, eu vou adicionar aqui São Paulo, colocar aqui uma cidade, Jacareí. E ele vai pegar essa cidade e um raio de 100 km em torno dela, ok? Ó, então, ó, tem Jacareí e tem um raio de 100 km em torno dela. Eu posso escolher isso também dessa maneira, tá certo? Então, você vai escolher aqui a região. Aqui em opções de local, você tem, como meta, você pode colocar presença ou interesse, pessoas que estão nas suas regiões de segmentação, que frequentam as áreas ou que demonstraram interesse nelas. Você pode escolher presença de pessoas que estão na sua região de segmentação ou que frequentam a área. Não é quem tem interesse. E pessoas que buscam suas regiões de segmentação. Ou seja, vamos supor que você é uma empresa de viagens ou está fazendo tráfego para uma empresa de viagens. E você quer mostrar o seu anúncio para pessoas que estão buscando por João Pessoa. Você pode utilizar essa outra opção aqui. Pessoas que buscam por João Pessoa. Entende? Ok? Porque a pessoa pode estar em qualquer lugar do país ou do mundo pesquisando por esse destino, tá certo? Se você colocar assim, ó, presença ou interesse de pessoas que estão na sua região de segmentação, que frequentam as áreas ou que demonstram interesse, você tá pegando todo mundo. Se você é um negócio local, por exemplo, né, você é uma papelaria, não tem por que você aparecer para todo mundo, certo? Então faz mais sentido que sejam pessoas que estão na sua região. Então você pode selecionar a segunda opção. Mas geralmente o pessoal deixa aqui nesse mais amplo, mas vai de acordo com a sua estratégia. E você também pode excluir, né? Então, selecionando aqui o que você deseja, você pode excluir as outras duas opções, tá? Aqui, depois, vem os idiomas. Nessa parte dos idiomas, ele está falando sobre o idioma do navegador. Então, se o seu Google Chrome, se o seu Firefox está em português ou em inglês, é esse idioma que ele está levando em consideração aqui. Se você for fazer anúncios para uma região grande, né, tipo, Brasil, vários estados do Brasil, enfim,
você pode deixar todos os idiomas, porque ele vai levar em consideração o navegador, então não tem problema. Mas se você vai fazer para uma região muito pequenininha, você pode colocar português, porque aí acaba que fica mais fácil, né? Tipo, ele vai acabar encontrando isso. Ou você pode selecionar de acordo com aquilo que você gostaria, sei lá, tipo, eu quero pessoas mais cultas. Talvez uma pessoa culta saiba falar o quê? Russo. Vou colocar aqui, russo. Quem tiver o navegador em russo vai receber meu anúncio, entende? E aí você pode selecionar de acordo com o que fizer sentido para o seu produto. Depois disso, a gente tem segmentações de público-alvo, tá? Você pode adicionar, geralmente para rede de pesquisa não se utiliza, tá certo? Mas é basicamente para você segmentar o seu anúncio. Então, por exemplo, eu quero mostrar esse anúncio para pessoas que pesquisarem curso de Google Ads dessas pessoas, e quando essas pessoas pesquisarem, elas vão receber esse meu anúncio. É um pouquinho mais complexo e você que está começando não precisa se preocupar com essa configuração específica, tá? Então a gente vai minimizar ela aqui. Aí a gente passa para a próxima etapa, que é de orçamento e lances. Aqui a gente vai definir quanto a gente vai gastar nessa campanha e qual é o tipo de lance que a gente vai querer dar. Lembra que eu falei para você que são dois aspectos? O primeiro são as palavras-chave, o segundo é o lance que você dá no leilão. Então é aqui que a gente vai definir mais ou menos essas informações. O orçamento você vai colocar o quanto você deseja começar. Lembrando que esse é o orçamento diário médio. Ou seja, tem dias que ele pode gastar mais, tem dias que ele pode gastar menos. Ele vai entregar de acordo com o número, né, a quantidade, o volume de pesquisas que vai ter do seu anúncio. Por isso que aqui é um orçamento diário médio. Então, se gastar mais, não fique assustado, tá? É porque teve um volume maior naquele dia e ele acabou entregando mais o seu anúncio naquele dia, tá certo? Então, aqui você vai definir o seu orçamento. Você pode começar, sei lá, com R$20, tá? E aqui embaixo você vai selecionar os lances. Os lances, eles podem ser, como a gente colocou que é uma campanha de conversão, ele já puxou aqui o lance de conversão, mas existem outras opções. Então tem recomendado, valor da conversão, outras opções de otimização, cliques, parcela de impressões. Se a gente tivesse colocado, por exemplo, o objetivo de visita no site, provavelmente ele ia pegar esse lance como clique, ok? Mas aqui vai ficar em conversão. Tanto vendas quanto cadastros ou leads, ele vai entrar aqui nesse de conversão. Você pode deixar assim como tá. Você pode definir um custo por ação desejado, ou seja, você pode incluir aqui um valor de CPA. Olha, eu não quero pagar mais do que R$30. Você pode, só que eu não recomendo que você faça isso daqui agora. Quando você começar a campanha, você vai colocar a campanha e vai deixar ela aqui no automático. Então, o que ela faz? Ela coloca na estratégia de lance de maximizar conversões. Ele vai tentar fazer o máximo de vendas pelo menor preço possível, ok? Depois de um tempo da campanha rodando, você vai conseguir ver mais ou menos quanto você paga de CPA. Pago 20, pago 30, pago 15, pago R$5. Você vai ver quanto você paga e aí sim, se você quiser, você pode colocar um custo de ação um pouquinho mais alto para ganhar mais leilões, talvez, ou ir aumentando o orçamento, tá bom? Você pode ir fazendo essa otimização depois ao longo do tempo. Mas, inicialmente, o ideal é que você siga esse padrãozinho aqui de maximizar conversões mesmo. Aqui em conversões, você vai mudar. Aqui tá, usar configurações e incluírem conversões no nível da conta. Nível da conta. Você vai colocar aqui, ó, para ficar no nível da campanha. Então, você vai fazer essa seleção, tá certo? E aqui na parte de rotação dos anúncios, ele vai perguntar se você quer que ele otimize, então priorizar os anúncios de melhor desempenho, ou se você não quer que ele otimize e alterne os anúncios indefinidamente. O que significa isso? Quando você vai construir o anúncio, a gente vai ver isso na próxima aula, você vai construir diversas estruturas de um mesmo anúncio, tá certo? E aí, ele tá perguntando para você se ele pode automaticamente, conforme ele for identificando e enviando as melhores formações que ele encontrar, ou se você quer criar uma formação fixa e ele só vai randomizando os tipos de anúncio. Eu recomendo que você utilize otimizar aqui, tá bom? E eu vou ensinar na próxima aula você a construir os anúncios para essa otimização. Então, eu recomendo que você sempre utilize essa opção otimizar. Claro, já está um pouquinho mais avançado e sabe como você quer trabalhar, aí tudo bem. Mas nesse início eu acho melhor você manter essa opção. Por fim, a gente tem as extensões do anúncio, tá? Isso daqui é importante porque eu até deixei aberto aqui para mostrar para você. Tá vendo esse anúncio aqui? Esse segundo anúncio aqui?
Tá vendo que ele tem aqui o título azul, que é a parte principal do anúncio, e ele tem uma descrição mais longa. Tá vendo que esse aqui tem uma descrição curtinha? Esse aqui tem uma descrição mais longa. E aqui embaixo tem esses outros links. O que que isso faz? Faz com que esse anúncio aqui ocupe mais espaço e, consequentemente, chame mais atenção. Então, quando você quer construir um anúncio que seja mais chamativo, né, que chame mais atenção, você precisa preencher. Isso aqui é essencial, tá? Eu recomendo que você preencha tudo. Essencial para você criar a campanha? Não, você pode criar a campanha que nem essa daqui, ó. Tá vendo? Tem só um título e uma descrição. Ok, mas esse daqui vai chamar mais atenção por ser mais robusto, por ocupar mais espaço, por ter mais opções e mais informação. Então, essas aqui são as informações. O que que é? Extensões de site link são esses links que você coloca aqui embaixo. Tá vendo, ó? Tá vendo? Então, olha como é chamativo. Aqui eu já posso ir direto ver os depoimentos dos alunos. Ou posso comprar com a garantia, ou desconto exclusivo, tá certo? É o mesmo link, tá? Ele vai direcionar, mas você consegue colocar vantagens aqui. Veja só, ó, tem gente falando sobre isso. Você pode comprar e tem garantia. E olha que tem um desconto exclusivo para você, tá? Então você dá mais no título, você coloca coisas que chamem a atenção da pessoa e leva a pessoa lá para a página, tá certo? Então isso aqui vai ajudar muito você complementar esse anúncio. A outra parte que você pode incluir aqui é extensões de frase de destaque, que são essas frases aqui que estão embaixo. Tá vendo, ó? Curso IVD YouTube, método exclusivo, diversas aulas com Peter, sua chance, é isso daqui, tá? Vai complementar também o seu anúncio. Então, além do título, aqui a gente tem a descrição e aqui tem essa etapa que você adicionou. E aí, existem outras coisas que você pode colocar, por exemplo, extensão de chamada, e aqui tem outros, snippet estruturado, por exemplo, como se fosse um linkzinho, mas com opções. Então, você pode incluir, por exemplo, as opções de horários, pode incluir a opção de agendamento, essas coisas. Aqui tem o formulário de lead, não funciona tão bem, tá? Então, não é tão utilizado, mas você pode fazer um teste, extensão de promoção, extensão de preço, enfim, tem diversas outras extensões que, se fizer sentido para o seu anúncio, para o produto que você está fazendo, você pode incluir. E isso vai deixar o seu anúncio mais robusto, ou seja, vai fazer ele ocupar mais espaço, chamar mais atenção. Lembrando que a pessoa vai entrar e vai colocar aqui, ó, cursos Peter Jordan, e vai aparecer muitas coisas. Ou vai colocar sapataria do Abílio, e vai aparecer muitas coisas. Você tem que chamar a atenção dela entre esses, ok? E aí você inclui o que você gostaria aqui e pode clicar em salvar e continuar. Essas foram as configurações iniciais da campanha. Agora a gente vai para a configuração do grupo de anúncios. Aqui na parte de grupo de anúncios é onde a gente vai usar aquelas palavras que a gente colocou lá no bloco de notas. Lembra? Lembra que a gente separou as palavras-chave do seu negócio e separou as palavras-chave negativas que você não quer que sejam vinculadas ao seu negócio? É aqui que a gente vai utilizar. Então aqui você pode dar um nome para o seu grupo de anúncios. Normalmente, a gente divide o grupo de anúncios de acordo com o grupo de palavras-chave. Por exemplo, se você pode ter mais de um produto, mais de um serviço. Vamos supor que você tem curso e consultoria. Todas as palavras-chave relacionadas a curso vão estar dentro de um grupo de anúncios. Todas as palavras relacionadas à consultoria vão estar em outro grupo de anúncios, tá? Pode ser que os dois levem para o mesmo produto, não tem problema, é isso que a gente vai fazer. Mas você separa os grupos de anúncios para ver depois qual deles tem mais conversão, né? Teve mais desempenho. Ou, se você for muito minucioso, quiser fazer um teste muito minucioso, você pode pegar e colocar algumas palavras-chave em cada um, e aí você pode ver quais delas tem melhor performance. Mas você vai conseguir fazer essa avaliação individual, independente se você separar por grupo de anúncios ou não, tá bom? Então aqui você vai colocar o nome do grupo de anúncios, nesse caso eu vou colocar cursos online, que é o principal, né, de Google. Vou colocar assim. Aqui tem o site, né, a URL para onde eu vou levar. E aqui tem as palavras. Essas palavras aqui, meio que ele puxou de acordo com a configuração da minha conta e do que eu coloquei até agora na configuração da campanha. Mas eu vou apagar esse daqui, vou lá no meu bloco de notas e vou copiar aquelas palavras-chave que eu coloquei como positivas, que são as palavras-chave do meu negócio. E vou colocar elas aqui. Ok? E aí, lembra daqueles recadinhos? Por exemplo, se você quiser que seja amplo, bem amplo, você vai deixar do jeito que tá aqui. Se você quiser que seja
exata, você vai colocar entre chaves. E se você quiser que seja a correspondência da frase, aí você vai colocar as aspas aqui, no começo e no fim da frase, tá certo? Então, não esqueça esses códigos, né? Porque se você quiser trabalhar só com palavra-chave exata, você tem que colocar a chave. Se você quiser trabalhar com a correspondência de frase, você vai precisar colocar esse símbolo também no início e no final, tá certo? Eu vou tirar de todas aqui e vou deixar amplo para esse nosso teste, tá? Agora tem duas opções. Uma opção é você incluir as palavras negativas nessa etapa aqui. Então, o que você vai fazer? Você vai lá no bloco de notas, pegar as palavras que você quer excluir, copiar elas e colar elas aqui embaixo. E aí, o que você vai fazer? Vai colocar o sinal de menos na frente. Menos e vai dar um espaço. Então, ó, menos, espaço. Menos e o espaço. Ok? E aí você está fazendo a negativação dessas palavras. Tem uma segunda maneira que eu vou te ensinar um pouco mais pra frente como fazer, mas essa daqui é uma das formas, você já pode incluir aqui, tá certo? Terminou de incluir todas essas informações, você pode salvar e continuar. Você tem a opção de criar vários grupos de anúncio, mas você pode criar vários. Aqui ele apontou como erro alguns itens, vamos ver palavras. Ele tá colocando essa frase aqui, ó, como um erro, tá dando um erro nessa frase. Então eu vou apagar ela pra gente continuar, tá? Tá dando como se fosse uma palavra repetida, alguma coisa assim. Então é só você voltar, analisar o que que tá dando de erro, arrumar, salvar e continuar. Prontinho, agora você finalizou a configuração da campanha. Próximo passo é a criação dos anúncios. Como essa aula já tá bem longa, eu falei que eu vou dividir ela em duas partes. Então, eu vou encerrar essa aula por aqui e na próxima aula a gente vai fazer de fato, então, a criação do anúncio. E aí eu vou te dar algumas dicas de como é que você consegue construir isso de maneira mais estratégica, tá certo? Eu vejo você na próxima aula.